Oi, pessoas, boa noite, bom dia, boa tarde, como o Atila diz, né? Ah, tá uma situação meio. Bom, como sempre, né? Nada diferente de 2021. Ainda bem que não tá no mesmo clima de 2020. Ah, olha só, a gente tava numa discussão, um diálogo, né, no Facebook. Uma pessoa estava falando lá que o marido, o japonês, né, ela é brasileira, o marido é japonês, e ele estava falando que viu uma notícia, né, entre aspas, notícia, na internet, falando que. Ele falou que viu num site americano, né? Então, supostamente seria mais confiável. Ele falou que todo mundo que se vacina agora, dentro de 10 anos, vai adoecer. Por isso eles não tomam vacina. Tá, vamos entender um pouquinho. É verdade? É. Nos últimos 10 anos você não teve doença nenhuma? Pois então, quem não vai quem não vai pegar doença nenhuma dentro de 10 anos? Quem tiver morto, né? Se você toma vacina, você provavelmente não vai morrer. Bom, pode morrer ainda de acidente de trânsito, ou câncer, ou algum acidente de trabalho. Alguma coisa vai te matar, né? Todo mundo vai morrer, né? A gente só não sabe quando. E não precisa apressar as coisas tão já, né? Tomar a vacina é garantir que a gente não vai morrer de coronavírus. E então, né, quando ele fala que todo mundo que tomar a vacina vai acabar doente dentro de 10 anos, não é tão mentira. Só que é muita falta de bom senso falar que por causa da vacina vai ficar doente. Não, você tomando a vacina, você vai ter a chance de ficar doente, porque quem não tomar a vacina tem uma grande chance de adoecer ou morrer, né? Todos os foram milhares de mortos no mundo inteiro, né, por causa do coronavírus. Gente que não tinha tomado a vacina. Alguns tomaram, tá? Que nem o Tarcísio Meira, por exemplo, mas ele estava cheio de comorbidades, infelizmente. Ah, meus sentimentos para a família, né? Não estou querendo desrespeitar ninguém. O caso é esse, né? Tem muita gente que está falando ainda que não vai tomar vacina, com argumentos desse tipo, né? Olha só, a Moderna, né, a vacina da Moderna, foi detectado um lote de 1 milhão e tantas doses que está contaminado com algum ah, elemento metálico que está sendo falado no noticiário japonês. Não falam exatamente que tipo de elemento metálico que é esse. Pode ser pó de ferro, pode ser a poeira de alguma máquina que raspou e acabou misturando no líquido, né? Não dá para saber, eles não falam. O caso é que essas doses contaminadas foram todas recolhidas. Está tudo separado já, né? E todo mundo que tomou a vacina, ninguém apresentou nenhum efeito adverso por causa de uma suposta contaminação, né? Eu tive dor de cabeça, febre, vomitei um pouco, né? Porque estava de estômago vazio. Não foi grande prejuízo, né? Já que eu não tinha comido nada, então não perdi nada. Mas é isso, né? Todo mundo está tendo esses efeitos secundários. Bom, alguns mais, outros menos, né? Meu filho não teve nenhum, ele só teve a dor no braço no local da ferida. Desculpa, ferida não, né? No local da vacina. Ele teve uma dorzinha que todo mundo provavelmente está sentindo. Mas não foi nada grave, ele não teve nem febre, né? Ele tem 21, vai fazer 22 agora. Então, o efeito que você sente por causa da vacina seria muito pior sem a vacina quando você pega o coronavírus, né? E aí eu expliquei, né, no começo da pandemia, o pessoal já estava com essas histórias, negação e fake news, e eu expliquei, né, olha, é muito fácil ser... Ai, deixa eu tomar, né? É muito fácil... Desculpa, meu filho está
com um pouco de pressa, né? Eu estou um pouco atrasado na janta hoje. Então, o caso é esse, né? É muito fácil ser negacionista num país onde 98% da população está fazendo de tudo para 100% ficar seguro. Né? E o povo ficou bravo comigo, né? Uma parcela do povo que não queria entender ou não conseguiu entender na primeira leva, né? O pessoal ficou bravo comigo, né? Falando, teve uma moça que eu admirava bastante até, que falou pra mim, eu não sou negacionista. E eu falei, olha, não estou falando exatamente de você, né? Mas tem muita gente que está divulgando, falando que não vai tomar vacina, ou que não vai tomar cuidado. Naquela época não tinha vacina ainda. Não vai tomar cuidado porque não acredita que o vírus exista. Ou que não acredita que o vírus seja realmente perigoso. Foi nessa época que eu falei, né? É fácil ser negacionista num país onde 90 a 98% da população toma todo cuidado para todo mundo estar seguro. Bom, Japão, né? Só para esclarecer. E vocês viram, aqui no Japão ficou muito, muito, muito tempo com pouquíssimos casos, a transmissão bem baixa. Teve alguns estados de emergência quando a contagem estava um pouco acima do que o pessoal se sentia confortável, a população japonesa, né? Aí o povinho começa a reclamar, os governantes tomam atitude. Só que aí veio as Olimpíadas, né? E aí o bolso coçou um pouco, né? Os políticos falaram, mas vamos deixar a economia em primeiro lugar para ver o que acontece? Bom, então, né, a gente está vendo o que acontece agora. Os casos dispararam, a pandemia está fora de controle. Aitken, onde eu estou agora, entrou na segunda leva de estado de emergência dessa terceira onda. Eu não sei se dá para chamar de terceira onda, mas né, a mais recente. E, bom, os casos não baixam mesmo assim. Né? A última contagem estava em mais de 24 mil por dia. E o que é pior, um médico foi na televisão e explicou, mostrou inclusive né, fotos do paciente dele, 20 e poucos anos, entubado, deitado de bruços para facilitar a respiração, entre a vida e a morte. Jovem, sem nenhuma comorbidade, japonês típico, né? Não é obeso e se exercita frequentemente. Infelizmente, foi um dos afetados entre a vida e a morte no hospital. E mesmo assim, tem gente nos grupos de Facebook, agora brasileiros que eu estou falando, né? Que falam, eu não vou tomar vacina, olha só essa contaminação da Moderna, eu não confio não. E aí eu expliquei, né, olha, o lote todo foi separado, não tem nenhum efeito colateral dessa tal contaminação. E aí, os efeitos bons da vacina ainda são válidos, né? Quem tomar a vacina vai evitar de ficar com sintomas graves, vai evitar a morte, provavelmente, porque nem tudo é 100% certeza, né? Algum imprevisto sempre acontece. Mas, olha só, o número de idosos no Brasil, a morte de idosos caiu mais de 90%, não foi? Por quê? Porque esse povo todo, os idosos, já foram vacinados. Quem que está nas UTIs agora? Os jovens, né? Acima de 20 anos, 30. O grupo de 20 anos são os mais infectados aqui no Japão. 30 anos em segundo lugar, 40, aí chega... Bom, o caso é esse, os jovens são os novos casos de infectados e o pior, estão sendo entubados, né? Alguns... e o que me deixa puto mesmo é que quem tem sorte e se recupera, tem alguns que acabam falando, mas olha só, eu peguei e não deu nada, eu estou vivo. Como se isso não influenciasse para os outros milhares de mortos que aparecem todos os dias, que não têm a mesma sorte de ter só efeitos leves, né? Ou ter um bom atendimento com oxigênio suficiente
e superar a pior fase da doença. Ah, o caso é esse, tá? Aqui no Japão, quase mais de 50% já tomou a primeira dose. E quase 50%, eu acho que deve estar em uns 40 e pouco por cento, já tomaram a segunda dose. Eu tomei a segunda dose há 3 semanas atrás, eu e meu filho. Mesmo assim, eu ainda saio de máscara, eu ainda mantenho o distanciamento social, eu não vou em mercado nos horários que está muito aglomerado. Eu só vou praticamente de noite ou de madrugada quando está vazio, vazio. Porque eu não quero correr o risco de pegar o coronavírus e sair espalhando sem saber. Porque uma dessas pessoas que não quer se vacinar ou não teve a sorte de conseguir vacina ainda, vão acabar se contaminando. E eu não quero ser o culpado por causa disso. Né? Não quero ter o peso na consciência depois. E eu não estou falando para você que não foi vacinado que tenha peso na consciência ou coisa parecida. Não, eu só estou falando, toma cuidado porque todo mundo precisa tomar cuidado. O povo japonês tomou cuidado até agora. Só que quando todo mundo tiver se vacinado, não dá para garantir que todo mundo vai tomar cuidado pelos outros. Né? A gente toma cuidado enquanto a ameaça está em cima da gente. E o povo japonês acaba tomando cuidado pelos outros também por tabela. Né? Só que na hora que todo mundo tiver vacinado, aí esse cuidado acaba. Porque as pessoas esquecem que tem uma ameaça. Ou acabam acreditando que está todo mundo protegido. E esses não vacinados, os negacionistas que não querem se vacinar, vão ficar escondidos, porque eles não querem aguentar a crítica. Né? E sem saber que a pessoa não está vacinada, uma pessoa contaminada, mas que já está vacinada, vai pensar, está todo mundo vacinado, não tem mais problema. Infelizmente vai acabar contaminando essa pessoa que não quer expor para todo mundo. Eu não tomei a vacina, nunca vou tomar a vacina. Se a pessoa tiver orgulho disso, falar com todas as letras, todo mundo vai tomar cuidado para não contaminar ela. Só que tem muitos que vão sentir vergonha, vão ficar com medo de represália, vão ficar com medo de críticas, né? Vão querer evitar a dor de cabeça de ter de se justificar e vão ficar quietos, vão ficar calados, fingindo que já tomaram a vacina e que não precisa mais se preocupar com isso, para não receber, né, sabe, para ninguém ficar falando no ouvido deles. Essa é a pior situação possível, porque eles vão acabar pegando o vírus, porque eventualmente todo mundo, no mundo inteiro, vai pegar o vírus. Mas é melhor que seja quando a gente estiver vacinado. Né? É basicamente isso que está acontecendo agora. Tá? O pessoal está folgando bastante, alguns porque já se vacinaram, e outros porque pensam, eu nunca vou me vacinar, mas o pessoal já não está mais pegando no pé, então já passou. Né? Para vocês terem uma ideia, teve alguém que perguntou, tá tendo isso direto, porque é final de verão aqui no Japão, né? O pessoal está perguntando, tal praia está aberta, pode usar o tal estacionamento, subir o Monte Fuji, como que tá? Tá aberto, tá fechado? Para esse que perguntou do Monte Fuji, eu respondi, né? Olha, eu já subi o Monte Fuji 2 vezes. Uma quando estava na estação, né, assim, aberto, liberado. Lógico, tudo pré-pandemia, tá? Não existia pandemia naquela época. E eu subi quando estava na temporada, os caminhos todos abertos, e fora de temporada, quando os caminhos estavam todos bloqueados, né, fechados. Porque, sabe, né, acúmulo de neve é perigoso, né? E nas duas ocasiões estava muito lotado. Condeiro mesmo. Muita gente nas trilhas estreitinhas, um esperando a vez do outro passar, né, fila indiana mesmo para chegar até o topo. Tem aglomeração, vai ter aglomeração, não é uma boa em época de pandemia. Eu deixei essa observação, o cara deu um joinha no meu comentário, eu espero que ele leve a sério e não suba.
Mas se ele subir, né, é por própria conta e risco, né? Cada um decide o próprio destino. Mas vocês imaginam, subir o Monte Fuji, todo mundo sabe que a gente sente falta de ar por causa da altitude, né? Altitude de Anai. Por causa da altitude, né? É normal a gente sentir a falta de ar. O ar é mais rarefeito e coisa e tal, além de que tem todo o esforço, né, de subir a escalada, tem muita pedra, muita rocha no meio do caminho, você tem que praticamente usar as mãos e os pés para conseguir ir subindo em algumas partes. Tem parte que é sossegado, parece plano, né? Você parece que está subindo a rampa do supermercado. Mas tem umas partes lá que realmente é, não é exatamente muito íngreme, tá? Mas é um percurso muito longo para fazer aquele esforço que você não está acostumado. Então cansa. E eu não senti falta de ar, porque a gente subiu devagar, né? Mas imagino que muita gente sente falta de ar lá, né? Porque o caminho realmente é bem íngreme, né? Assim, bem acidentado, né? E eu fico pensando agora, é o pior local para você sentir falta de ar, assim, para você descobrir que talvez tenha pego Covid. Não é um lugar legal para você pensar, ai meu Deus, o que é essa falta de ar? O meu corpo tá mole, e essa febre de repente, o que é? Sabe, não é um lugar legal para você precisar de uma ambulância. Nenhuma vai chegar lá. Mesmo se você conseguir chamar uma ambulância que esteja disponível, a ambulância só chega no nível 5 e não até o nível 10, né, você pode estar em qualquer ponto desses, entre o 5 e o 10, para os socorristas conseguirem chegar até você com a maca e descer com você. Né. Eu não sei se um helicóptero iria conseguir fazer o resgate lá. Talvez eles até tentem, né? Mas dependendo do dia, se tiver muito vento, né? Porque lá venta para danar, né? Nas altitudes, o vento é muito, muito forte. Eu não acredito que um helicóptero consiga fazer um resgate lá em qualquer dia. Talvez um dia ou outro, mas não qualquer dia. Não é um lugar legal para você precisar de primeiros socorros, tá? Como eu falei em alguns comentários anteriores, mesmo ter uma infecção por causa de unha encravada pode ser fatal agora, porque todas as emergências no Japão estão correndo o risco de estarem lotadas. Tem aquela grávida, né, que ficou andando de ambulância para lá e para cá e acabou perdendo o feto. Tem um outro idoso de 70 anos que ficou 5 dias esperando vaga em um hospital, porque ele estava com sintomas de Covid, e não conseguiu. Uma moça bem conhecida aqui na comunidade brasileira no Japão, ela estava comentando, né, que um sujeito que mora sozinho estava há vários dias com febre e sem conseguir se alimentar porque ele não tinha forças para nada. Ela levou alimentos para ele, mas ela também não podia fazer muita coisa porque ela tinha acabado de tomar a vacina e estava com febre dos efeitos colaterais, né? E ela pediu ajuda para alguém, né? E ligaram para o atendimento, né, japonês e falaram, olha, a ambulância pode pegar ele amanhã de manhã. Se ele puder, ele tem que ir de hospital para emergência agora. E aí ela explicou, né? Ele está muito fraco, ele não consegue nem se levantar para se alimentar ou tomar água. Como que ele vai dirigir até o hospital? Não dá, né? Aí ele teve de esperar até o dia seguinte. Para não esperar, ela lançou esse pedido de ajuda na internet. E sabe como é, né? Todo mundo, eu vou rezar, eu vou rezar, eu vou rezar. Desculpa, tá? Eu não tô querendo desrespeitar a fé de ninguém. Mas a gente tem centenas, milhares de religiões no mundo inteiro. A gente não tem certeza se a gente está na religião certa. Então, rezar não adianta muito quando você precisa de atendimento médico urgente. Eu sugeri para as pessoas, né? Olha, se tiver alguém perto, né, ou nessa mesma situação,
leva a pessoa no hospital, mas se protegendo da seguinte forma. Todas as janelas do carro abertas, escancaradas mesmo, para ter circulação de ar constante. Faz uma barreira de plástico entre os bancos da frente e de trás do carro, com fita adesiva, sacos plásticos, tampa tudo. O doente vai isolado no banco de trás e você dirigindo no banco da frente. Janelas sempre completamente escancaradas. É no desespero, tá? Mas cada minuto conta quando a pessoa está sentindo falta de ar por causa da Covid. A pessoa precisa de atendimento, oxigênio urgente, né? Não pode esperar. Quanto mais espera, pior fica e os riscos de óbito é muito alto, né? E aqui no Japão, as ambulâncias, apesar de não ter SUS, o Sistema Único de Saúde que tem no Brasil, por causa do Sistema Único de Saúde, o SUS, você pode ter certeza que você vai ser resgatado em qualquer situação, em qualquer lugar, pelo sistema de saúde e vai ser gratuito. Porque isso já está bancado pelos impostos de todo mundo. Tem os corruptos que estão comprando mansões de 6 milhões de reais, né, por aí, desviando, mas isso não tira os méritos do SUS de salvar vidas todos os dias. Os corruptos têm que ser presos, têm que ser punidos, têm que restituir à sociedade. E a gente precisa apoiar o sistema para o SUS funcionar sempre, para todo mundo com a maior eficiência, né? E voltando para o caso, aqui no Japão, ambulâncias ainda são gratuitas. Só que os hospitais para onde eles levam não são gratuitos. Cada clínica, cada hospital tem um gerenciamento completamente independente dos outros. Não tem um sistema único gerenciando tudo, né? Então, por isso que acontece, você pega uma ambulância e fica literalmente passeando para lá e para cá até achar uma vaga, né? Antes da pandemia não existia essa situação porque tinha vaga em... Se não tem vaga aqui, tem vaga ali, né? Só que agora com a pandemia está faltando vagas em todos os lugares. Por isso a grávida ficou passeando de ambulância e acabou perdendo o feto. Mais de 5 horas, né? Ela ficou dentro da ambulância, indo para lá e para cá, na mesma cidade, e aí ampliaram, foi para outra cidade, até achar uma vaga, e infelizmente o feto não resistiu. Aqui no Japão não tem sistema único de saúde, tá? A ambulância ainda é gratuita, por enquanto, porque tem projetos de lei para mudar isso. E os hospitais não são gratuitos e não tem um sistema único centralizado gerenciando tudo. Então, se você tiver qualquer emergência médica, por isso eu falei da unha encravada, infectada, qualquer coisa, né? Um acidente de trânsito, você escorregou no banheiro e quebrou um osso, qualquer coisa pode ser fatal agora, porque talvez não tenha atendimento de emergência, né? Isso pode piorar muito à medida que as pessoas forem se vacinando e parando de tomar cuidado para todo mundo, né? Deixa eu tomar, né? Então, finalizando, porque meu filho está reclamando do atraso na janta, né? Eu vou lá correndo esquentar uma lata de feijoada pra gente. Olha, gente, não importa onde no mundo vocês estejam, não importa como que esteja a situação, pode ser o país mais seguro do mundo em termos de pandemia, porque o Japão era assim até algumas semanas atrás, antes da Olimpíada. Baixou a Olimpíada, todo mundo relaxou, meio que relaxou, tá? Muita gente está tomando muito cuidado. Eu sou um deles. Mas, né, apesar de muita gente estar tomando cuidado, tem muita gente que pensa, agora que eu estou vacinado, deixa eu relaxar um pouquinho, deixa eu ir lá fazer minhas compras. E olha, uma coisa que eu acabei de lembrar, tá tendo muita criança contaminada agora, né? A variante Delta está contaminando as crianças. Tem escolas, creches que está tendo clusters, né? Assim, está tendo uma explosão de casos entre crianças.
e as crianças voltando para casa estão contaminando os adultos. E se você conhece alguma família que tem uma criança, fica distante. Porque agora as chances de você pegar coronavírus de uma família que tenha uma criança são muito altas, infelizmente. Tá? Lógico, se você tem uma criança, cuida da sua criança. Não vai abandonar ela, lógico, né? Mas se você conhece uma família que tem uma criança, fica distante dessa família durante um tempo, né? Ou pelo menos usando todas as proteções possíveis. Porque a criança não toma cuidado. Por mais que você ensine ou até ameace a criança de castigo, a criança não consegue tomar o mesmo cuidado na mesma medida que os adultos. Os adultos conscientes, né? Infelizmente. Então, olha, a gente está no pior momento da pandemia. Justamente quando tem vacina e tem uma esperança de tudo melhorar. Justamente quando todo mundo devia sossegar o rabo em casa, é quando o rabo está cheio de formiga. Cuidado, gente. Tá? Boa sorte para todo mundo.